Então, mas eu fico bem impressionada. Mas vamos lá, a primeira aula do curso de tarô egípcio vai ser de acordo com o que vocês falarem no grupo, a profundidade do curso. Porque assim, gente, curso de tarô você pode dar de um fim de semana, você pode dar durante o ano inteiro. O ano inteiro. Vocês que definem a profundidade desse curso. Depois eu vou querer que vocês falem na comunidade como é que vocês querem que seja esse curso. Entendam o seguinte, o tarô, ele é incrivelmente profundo. O tarô, ele não é uma coisa assim, e tal carta quer dizer que você vai se separar do marido. Não é para isso que o tarô foi feito. Não é para isso que o tarô foi feito. Então, Jung já falava que é uma conversa do teu inconsciente com você. Já participou da nossa psicologia e foi afastado exatamente por causa do esoterismo. Nós temos que tomar muito cuidado aonde que o esotérico perde a lógica. Várias vezes eu falo para vocês. Então, assim, era bem interessante no começo, quando eu conheci o meu mestre há 13 anos atrás, que ele pegava, ele levava eu no espaço, eu não vou lembrar da onde, de quem era o espaço, mas era um espaço no Ipiranga. E daí, nesse espaço, tinha várias coisas, e tinha palestras, tinha muita palestra de ufologia, e daí, de vez em quando, tinha umas questões de mediunidade, ele me punha sentadinho na cadeira, o médium ia lá na frente, ele falava, presta atenção, aquele médium, ele recebe um espírito, ele recebe um ancestral, ou ele recebe ele mesmo de vida passada? Você já pensou nisso? Que uma pessoa que está ali em um estado de mediunidade está recebendo uma orientação, ela pode estar recebendo essa orientação de si mesma, de uma reencarnação passada, e é uma outra personalidade, e vai se mostrar como outra personalidade ali. Ele pode receber uma informação de uma ancestralidade e é uma personalidade e vai se transfigurar ali. E ele pode receber uma orientação de uma personalidade totalmente alheia a ele, porque ele está ali explorando o inconsciente e o subconsciente. E, acima de tudo, você tem que ter essa visão de que nós estamos trabalhando com o inconsciente e com o subconsciente. Essa massa, se é espiritual, se não é espiritual, se é espiritual africano, se é espiritual europeu, se é espiritual... Muitas vezes não nos convém. Não nos convém. Principalmente, gente, porque assim, você pode pegar consulentes, conversar com consulentes de todas as maneiras. Uma coisa, por exemplo, que acontece muito, quando eu falo sobre a Bíblia Rei James, que, se eu não me engano, é de 1611, porque eu falei há pouco tempo dela. E daí o pessoal chega e fala, mas é uma Bíblia anglicana. É uma Bíblia anglicana. E é a Bíblia mais fiel, porque o rei James, ele se injuriou do quê? Do controle da religião sobre o povo. E ele mandou traduzir do hebraico para o inglês. Primeira tradução do hebraico para o inglês. Mas é anglicana. É anglicana, mas ele não mandou fazer alteração nenhuma. Ele não pegou e falou, vou fazer uma Bíblia anglicana. É anglicana porque é angla, porque vem da Inglaterra, mas não tem alteração. Mas não tem alteração. Contexto histórico.
ele não era um rei interessado em alterar a religião. Contexto histórico. A igreja anglicana foi feita, aquele rei, acho que é Henrique VIII, que queria se separar quando bem entendesse que teve não sei quantas mulheres. Então, ele fundou a igreja para poder se separar. Contexto histórico. Eu deixando o rei mudar de mulher, a Bíblia podia continuar mesmo. Então, gente, tudo você tem que ver dentro de um contexto histórico. Nós estamos num contexto histórico muito complicado. Eu estava falando para vocês, nós estamos mistificando demais. Exatamente porque o conhecimento está literalmente no ar. O conhecimento, ele está na IA. O conhecimento está na nuvem. O conhecimento está na nuvem. O conhecimento está em lugar nenhum. O conhecimento não está mais na biblioteca. E daí o que acontece? Então eu mistifico o conhecimento, porque afinal ele vem da onde? E nós só sabemos estudar, nós só sabemos ter algumas coisas se elas forem fisicamente. Se elas não forem fisicamente, nós vamos mistificar. Vai ter uma hora que as pessoas vão estar realmente achando que a inteligência artificial é Deus. Já estão perguntando se IA tem algum espírito. IA é banco de dados, gente. IA é banco de dados. Também estão me perguntando, mas Renata, tirar tarô com IA é confiável? Sim ou não? Sim e não. Então, estou tirando tarô com você, ser humano, em relação com ser humano. Se eu for um ser humano com bom senso, eu sou confiável. Do jeito que o pessoal está tapado, não está. Então, se eu sou um ser humano com bom senso, eu tenho um negócio chamado feeling, eu tenho um negócio chamado compreensão, eu vou ser confiável. Então, meu inconsciente vai entrar em contato com o seu inconsciente, eu vou entender o que você quer. Se eu sou um ser humano que não sabe o básico da convivência, o básico da informação, se eu tenho a minha cabeça limitada, eu vou tentar encaixar o teu problema nas limitações da minha cabeça. Daí é mais fácil você chegar para a IA, que é um banco de dados ilimitado, e perguntar, e aí, IA? Daí ela se torna mais confiável. Se torna mais confiável. Porque, por exemplo, se eu tirar isso daqui e falar, e a carta do mago, ela vai falar, o mago controla tudo, aquilo que está em cima, aquilo que está embaixo, os 4 elementos, responde sim. Ela vai calcular no banco dos dados dela e, para o amor, o mago é bom? É ótimo, quer dizer que vai dar certo, quer dizer que você controla a situação. Para o trabalho, o mago é bom? Ela vai dar a resposta certinha, porque ela vai dar a resposta sem os preconceitos. Então, daí ela se torna mais confiável do que, por exemplo, se eu for tirar cartas com uma pessoa limitada, está sendo gravado, que vai tirar a carta do mago e vai falar, eu estou vendo aqui um homem controlador, narcisista, que vai tentar derrubar a tua vida, parecido com o meu ex. Não é confiável, gente. Então, assim, se a IA é confiável ou não é confiável, ela é reta. E ela faz a continha matemática. Para a IA, 2 mais 2 dá 4. O ser humano, atualmente, ele não está sabendo somar 2 mais 2 dá 4. O ser humano está complicado. Então, em parte, Renata, o que você faria? Eu, por exemplo, eu tiraria aqui, já me perguntaram aqui, eu tiraria uma carta
falaria, é a intercitude, não sei o que isso daqui quer dizer, mas eu tirei essa, meu inconsciente tirou isso, não sei o que isso significa. Venho aqui com a câmera, escaneio, nem precisa ser a IA. Ponho lá no Google Fotos, dou Enter e ele procura o que quer dizer isso daqui. O significado é confiável. Quem tirou fui eu. Meu inconsciente tirou. Eu só estou utilizando o meio tecnológico de acessar um novo tipo de biblioteca. Eu estou usando o meio tecnológico de acessar o novo tipo de biblioteca, que hoje em dia a biblioteca não é física, a biblioteca está num lugar virtual. E é confiável porque isso daqui é programado para dar o resultado que tem lá. Não vai mentir para mim. Então, enquanto significado é confiável porque foi alimentado com o significado correto. Então, gente, só devia ter medo de IA quem o Tico não está conversando com o Teco. Quem não tem bom senso, quem o Tico não está conversando com o Teco. A IA é um auxílio teu. A IA está aqui para te auxiliar. Então, se você pegar e falar, o mago, eu esqueci o que ele quer dizer exatamente no amor. Ou eu esqueci o que ele quer dizer em combinação com o 10 de copas. Eu posso vir aqui e colocar chat GPT, o que significa a carta do mago seguido do 10 de copas? Ele vai me dar o resultado, ele vai agir como se eu estivesse na biblioteca, assim, ó, vendo o livro até achar. Então, não tem por que você ter medo da IA, se você souber usá-la. E se você não for preguiçoso, porque também não tem condições de você estar ali tirando cartas para alguém e falar: peraí que eu esqueci o significado. Alexa, o que quer dizer tal coisa com tal coisa? Porque senão a pessoa vai perguntar para Alexa, né, gente? Não vai perguntar para você. Não vai pagar para perguntar, para você perguntar para os outros. Então, assim, é uma ferramenta, deve ser usada, pode ser usada, não tem problema usar essa ferramenta, e você pode usar essa ferramenta, mas lembre que é uma ferramenta. O conhecimento essencial você tem que ter. O conhecimento essencial você tem que ter. Então, qual que é o conhecimento essencial? O significado das cartas você precisa saber. Também está acontecendo toda uma poluição aí. Caiu, eu entendo. A Umbanda, ela tem um sincretismo. Eu já veio o pai de santo conversar comigo, falar: Renata, apareceu marinheiro na Umbanda. Era Vicky. Pediu para usar runas. Vou estudar runas. Já aconteceu de pai de santo vir estudar runas comigo. Ai, Renata, a minha pombagira, ela é cigana. Então, a minha pombagira é cigana, ela quer um baralho cigano. Então, a pessoa vai estudar baralho cigano. Mas o que está acontecendo, que me incomoda, é a pessoa chegar e falar: então, o espírito que baixa em mim na Umbanda ou no Candomblé lê cartas, então eu não preciso estudar, eu não preciso fazer nada, porque o espírito vai aqui, ó, me fofocar o significado das cartas. Eu não preciso de estudo nenhum. A minha pombagira, coitada, que vai para a faculdade no meu lugar.
A minha pombagira, ó, logo, logo vai estar baixando pombagira que foi advogada especialista em Lei Maria da Penha, viu? Logo, logo o pessoal vai estar assim. A pombagira, a Elisa Matsunaga, que aprendeu a cortar o marido em pedacinhos. Então, gente, vamos ter limite, vamos ter limite. Brasil não tem limite. Brasil tanto não tem limite que agora Portugal é Pernambuco em pé, né? Então, o Brasil não tem limite. O Brasil já foi para a Europa, já foi para o exterior. Portugal já está com mais brasileiro do que português e está querendo tomar conta. Então, assim, então como vamos ter limite, vamos criar limite, vamos criar limite. E daí, se nós vamos criar limite, nós vamos falar um pouquinho sobre a história do tarô. O tarô em si que eu utilizo é esse daqui. Ele se chama Kier, tarô egípcio de Kier. Tarô egípcio de Kier. Ele tem essa apresentação aqui. Primeira coisa que vocês precisam entender sobre ele é a simplicidade da carta. Então, assim, eu vejo umas cartas egípcias bonitas, fofas, assim, parecendo um papiro, etc e tal. Mas, gente, vocês sabiam que o papiro, todo colocado em dourado, etc e tal, é feito para o turista comprar, né? E nada contra, eu quero uma dúzia deles aqui na minha casa, mas não é o tradicional deles. Você entra na pirâmide, Marli já foi para lá, os desenhos simples, são simples. É esse tipo de desenho aqui, ó. É desenho simples. É pessoa de lado, olhando assim. São os desenhos simples, são desenhos simples. Então, tudo bem. Quer ter um tarô mega elaborado com coisinha dourada? Porque o método que eu vou ensinar dá para você ler qualquer tarô, mas eu vou usar o tarô de Kier. Qual que é a história do tarô de Kier? Engraçadamente, ele vai ter uma história mais ou menos lá para o tempo da radiestesia. Dominação da Rainha Vitória sobre o Egito. A Rainha Vitória, da Inglaterra, dominou parte do Egito, Arábia, ali aquela região, e foi até, a gente vê isso, por exemplo, no filme Lawrence da Arábia. O que acontece? Então, Inglaterra domina o Egito, domina parte da região árabe. Com isso, o que a Inglaterra faz? Explora. Daí você vai ter as grandes, como é que eles falavam? Você vai ter os pesquisadores, você vai ter os filantropos, você vai ter os lords inglês pagando que as pessoas fossem fazer as expedições, fazer as grandes expedições no Egito. E vão fazer as grandes expedições e vão trazer tudo o que podem para a Inglaterra. Que até hoje o Egito ele pede reparação histórica porque o Museu de Londres tem até tijolo, até pedaço das pirâmides. E o Louvre também. O Louvre também tem obras que o Egito fala eram nossas. Eram nossas. Até 1880, mais ou menos, eram nossas. Vocês pegaram e levaram. Então, daí, entre essas diversas coisas que são levadas para a Inglaterra, é levado os desenhos do tarô egípcio tradicional. Esses desenhos aqui são do tarô egípcio encontrado no Egito durante a dominação da Rainha Vitória. Durante um século, mais ou menos 1880 até 1980,
O tarô Kier era inglês. O que você faz para uma coisa não perder os direitos autorais? Você revende. Você revende. Então, quando estava para a Inglaterra perder os direitos autorais do tarô Kier, ele colocou à venda, não se chamava tarô Kier, principalmente se chamava tarô egípcio original. Mais ou menos na década de 80, o tarô egípcio original ia se tornar de domínio público. A Inglaterra abriu leilão sobre os direitos autorais do tarô egípcio original. E uma editora chamada Kier, que é da Argentina, que fica em Buenos Aires, que é uma escola esotérica, é uma coisa tipo teosofia da Argentina, comprou os direitos autorais. E até mais ou menos 2075 a 2080, esse tarô vai ser chamado de tarô Kier, porque ele é de direito autoral de uma editora chamada Kier, que é da Argentina, que comprou esse direito autoral da Inglaterra. Então, esse tarô aqui, ele tem importância histórica de ter sido encontrado lá nas pirâmides. E daí, o uso de cores é questionado. O uso de cores em si, ele é questionado, porque a maioria das inscrições eram em pedras, essas pedras eram coloridas, se supõe a coloração que elas tinham, porém, a parte da coloração é uma suposição. Qual que é a origem desse tarô? Então, vocês sabem, através da Bíblia, que os hebreus foram escravos do Egito. Então, os hebreus foram escravos do Egito. A partir do momento que você escraviza um povo, isso eu sempre explico para vocês em sala de aula, como é que você faz para aquele povo não se rebelar contra você? Então, o conquistador sempre convence o povo conquistado de que o povo conquistado é mais burro, não tem cultura, não tem sociedade, não tem valores e que se está fazendo um favor de conquistar aquele povo. O primeiro processo que um conquistador tenta fazer com um povo conquistado é o de aculturação. A primeira coisa que tenta fazer é: vamos tirar as suas roupas, porque isso não é roupa, vamos tirar a sua cultura, porque isso não é cultura, e de preferência vamos tirar vocês da sua terra, porque isso não é terra. Então, é assim que você escraviza um povo. Durante o período de escravatura dos hebreus, eles foram obrigados a não falarem a sua língua, não lerem e não escreverem. Uma tentativa de apagamento cultural dos hebreus. Daí tem toda a história de que isso daí vai acontecer porque Moisés vai ser criado pela filha do faraó, porque o que isso quer dizer? A partir do momento que um povo tem, por isso que também se tenta muito, olha só como você pensa que isso é antigo, isso é até hoje, gente. Isso é até hoje. Então, lá na história bíblica, Moisés vai ser criado pela filha do faraó. Então, ele vai ser criado com dinheiro, com estudo e empoderado. Então, ele vai ser lembrado que ele é um hebreu, ele não é um egípcio. E daí acontece uma revolução. Acontece uma revolução. Porque você precisa de uma pessoa que tenha cultura, que tenha chefia e que tenha força para fazer essa revolução. Então, o opressor, ele vai fazer o oprimido ser pobre culturalmente.
Daí nem entro na discussão do que está acontecendo hoje. Então, veja que o nosso sistema de ensino foi jogado no lixo. Todo mundo tem o básico do básico. Os jovens não pensam muito, não têm a educação que tinham há 20 anos atrás, sabem o mínimo do mínimo, e daí o governo chega e fala: agora que vocês sabem o mínimo do mínimo, a gente dá cotas para a minoria. Agora que o ensino não é mais forte, agora que o ensino está sendo um ensino só para formar operário, não está sendo um ensino para formar chefes, para formar revolucionários, para formar seres pensantes, agora que tanto faz, que a gente dá vaga para a minoria. Então, agora que tanto faz, agora que quem não tinha, é só quem pagar um porto seguro, só para quem pagar um Sagrado Coração de Jesus, só quem conseguir pagar um colégio, um Mackenzie ainda é mais ou menos, só para quem conseguir pagar uma PUC, só quem conseguir pagar uma FGV que vai ter ensino de qualidade. Então, como o ensino está jogado assim, tanto faz, tanto fez, a gente vai dar cotas para todo mundo. A gente vai dar cota para a minoria. Por quê? Porque a minoria não vai subir. Porque eu vou criar só mais operário. Eu vou criar só mais operário. Operário por operário, para mim, tanto faz a origem do operário. Vocês têm que ser mais inteligentes do que isso, gente. Vocês têm que ser mais inteligentes do que isso. Renata Revolucionária. Então, o que, que acontece? O tarô, voltando para o tarô, ele é o desenho da letra hebraica. Ele é o desenho da letra hebraica. Por isso estão colocando militares nas escolas de São Paulo. Gente, militar também tem pedagogia zero, né? Pedagogia zero. Assim, nem a pedagogia foi pro lixo. É só para aprender a obedecer e aprender a ser fraco. Alguém grita, você obedece. Alguém grita, você obedece. Alguém grita, você obedece. Então, veja bem, na tua casa, a tua mãe não pode gritar com você. Daí você não tem educação. Isso daí, tá? É lei. É lei. Se souberem, tá acontecendo umas coisas absurdas do tipo conselho tutelar ser acionado porque a criança chorou. Então, a mãe tem que tomar cuidado ali. O filho não pode chorar, o filho não pode ficar sem comida. O filho é de ouro na casa do pai. Daí, chega na escola, ele aprende a obedecer. Tá sem cérebro, gente. É The Walking Dead. É The Walking Dead. Aí fora estão ensinando a criançada a ser The Walking Dead. Que beleza. É um plano. É um plano, assim. E daí o que que faz? Facilita que todo mundo tem casinha. Casinha. Todo mundo tem o seu apartamentinho, 30, 40 metros, que cabe o mínimo de uma cozinha, o mínimo de uma sala, o mínimo de um quarto, o mínimo de um banheiro. Mas ninguém pode reclamar que está pobre. Não está pobre de verdade. Imagina, todo mundo tem o seu quinhão. Daí todo mundo tem o seu carrinho. Inho. Carrinho pequenininho. Inho. Mas ninguém pode reclamar que está pobre. Daí todo mundo tem CNPJ. Todo mundo é autônomo e empresário. Então, você já não é mais pobre. Você não é mais pobre, que o pessoal chega e fala, é pobre premium, né? Então, você se sente. Você se sente. Mas é um plano que você tem uma inteligência mínima e faz um mínimo. Mas você não pode reclamar do governo, porque você tem casa, você tem carro e você tem comida. E quem é aquele pobre que nem isso tem e está reclamando
disso. Ele quer o quê? Que você caia porque você é rico, porque você se sente rico. É um plano no futuro, tem um plano governamental de poucos ganharem dinheiro e você receber uma renda do governo. Então, meia dúzia de ricos vão ganhar muito dinheiro e você vai receber uma renda do governo. E você não vai poder reclamar do governo porque a renda te sustenta. E você não está desamparado. Só que, gente, é diferente de governo para governo. O que é uma renda mínima? Para um americano ficar calado, para um inglês ficar calado, para um alemão ficar calado, para um brasileiro ficar calado. Vai ter gente que vai ser mais gente do que gente. Então, cuidado com o que vocês estão, com o que está sendo vendido para vocês. Cuidado com o que está sendo vendido para vocês. Cuidado com o que está sendo vendido para vocês. Eu falo claramente. Uma hora o governo vai olhar para vocês e falar: muge para um lado, mu, muge para o outro lado, mu, e vocês vão falar: tá bom. E a escravatura. A escravatura. Quantas vezes a gente vê na história do... O pior é que a gente vê na história da escravidão e a gente vê na história da escravidão do Brasil, que muitas vezes o feitor era negro. O feitor era negro. Porque é aquele que sai da senzala e vai para a casa grande, agradece o patrão por ter ido para a Casa Branca e se revolta com aqueles que querem derrubar o patrão que lhe deu a alforria também. Vira e mexe, o governo vai olhar assim, dar uma pinçadinha, pegar um e falar: esse daqui é o feitor. Esse daqui é o feitor. E sabe quem são os feitores? Vocês pensam que o governo é o governo, quando o governo é o feitor. Por isso que o governo está tão ruim. Por isso que, no fundo, eu não sou nem de direita nem de esquerda. Quando você vê a grosseria e a falta de conhecimento, o Bolsonaro era um feitor. E o Lula é outro feitor. O Bolsonaro era um feitor de escravos e o Lula é outro feitor. Eles não eram governo. Eles não são governo. Eles não são riquíssimos. Eles não são quatrocentões paulistas. Eles não fazem parte das 12 ou 14 famílias que vieram de capitania hereditária e que tem dinheiro até não poder mais. Se for no banheiro, ao invés de cocô, sai dinheiro. Isso são os pais Mendonça, por exemplo. O Lula é um feitor e o Bolsonaro é outro feitor. Então, assim, o Collor fazia parte da elite, pelo contrário, o Collor ele se abaixou quando ele resolveu ir para o governo, que foi quando ele se queimou, que foi quando ele olhou assim e falou: mas eu não posso mandar em tudo? Eu mandava mais quando eu não governava? Não dava mais quando ele não governava. Então não pensem, não confundam o feitor com a elite, porque o feitor tem um pouquinho mais de dinheiro que você, porque ele tem o triplex no Guarujá. A Lucilene morrendo da risada, a Marli também. Não confunda o feitor com o governador, porque tem o triplex no Guarujá, gente. Então, gente, isso daqui é aula de tarot. Vocês me matam. Gente, mas enfim. Esse tarô vem do Egito. O tarô com histórico, então, ele vai vir do Egito, ele vai vir do fator da libertação dos escravos. Então, aqui eu tenho uma letra hebraica.
Aqui eu tenho uma letra hebraica. Essa daqui é extremamente conhecida por causa de uma novela da Globo. É o Aleph. O Aleph. Então, todas as informações que tem nesse tarô, elas são redundantes. Esse tarô é feito para ele não ser esquecido. Esse tarô é feito para ele não ser esquecido. Os outros tarôs não vão ter o número de informações que esse tarô traz. Porque ele é feito para ser redundante. Porque aqui ele traz o Aleph, que é o número 1, que é o princípio, que é a criação, que é o mago. Isso daqui, gente, também vai lembrar para a gente o quanto que a religião era cercada de magia. A religião original, hebraica, pré-cristã, ela é cercada de magia. E por mais que você queira dizer que não, o tarô ele tem muito de religioso. O tarô ele tem muito de religioso. E você vai querer encaixar o tarô na magia, falar, não, o tarô é mágico, porque os ciganos são extremamente religiosos. Os ciganos são extremamente religiosos, eles são rígidos com virgindade, eles são rígidos com casamento, eles são rígidos com tradições, eles são rígidos com seus cultos. E o culto de Santa Sara Kali é um culto religioso. E é um cristianismo místico. O cigano, ele é um cristão místico. Ele é um cristão místico. Então, aqui você vai ter uma redundância de informações que vão falar quem é esse cara, quem é esse Aleph. E daí o quanto que eu vou explicar sobre essa carta vai depender do nível que vocês querem de informação. Então, o Aleph, ele em parte, ele representa o próprio Moisés. Embora ele tenha sido desenhado antes, você vai encaixar arquétipos no Aleph. Então, quem é o Aleph? O Aleph é a primeira letra hebraica. E o que é a primeira letra hebraica? É a manifestação. É a manifestação. Nós vamos ter também a manifestação masculina, né? O número 1 é macho, é fálico. É fálico. Então, o número 1, que é o Aleph, que é uma letra, ela é fálica. É um macho. É o mago. Primeiro vem o mago, depois vem a sacerdotisa. Primeiro vem o mago. Primeiro vem o ovo primordial. E por que é feito um ovo primordial? Para que é feito um ovo primordial? Um ovo primordial, gente, é feito para o primeiro ser não vir de uma mulher. Olha que coisa. Você já parou para pensar nisso? Que se eu for falar do ovo primordial, se eu for falar do Big Bang, eu tirei o útero. Não veio de uma mulher. Então, o número 1 é masculino. Então, a princípio, é falocêntrico. Então, a princípio, o tarô começa com masculino, e pelo menos o tarô de Kier termina com o louco, termina com masculino também. Isso daí, gente, eu tenho que explicar para vocês, e muitas vezes também é uma outra coisa que dá briguinha, porque daí o pessoal chega e fala, a Renata não é feminista. Não é, gente, se eu tenho que ensinar uma tradição, e a tradição começa com macho, termina com macho, eu vou ensinar pelo macho, eu não vou acabar com uma tradição para fazer vocês felizes. Eu não vou inventar um caminho que não tem. Então, vem Moisés e liberta os escravos. Daí tem uma história sobre duas mulheres, e sobre 2 gerações, e sobre 2 tribos.
2 gerações e 2 tribos. Então, voltando para o teor histórico da libertação do Egito, ali nós temos hebreus, mas os hebreus também tinham seus escravos. Então, eram escravos que tinham escravos. Eram escravos que tinham escravos. E quem eram os escravos dos hebreus? As tribos pagãs babilônicas. As tribos pagãs babilônicas. Coisa muito comum lá, gente. Você tem que entender que um escravo, ele tem o valor de um porco, ele tem o valor de uma vaca. Daí tem uma história lá que a mulher do Moisés não tinha filhos, chega e fala, então, Moisés, eu vou te dar a minha escrava para você ter um filho com ela. Isso, Sara, que não tinha. E Sara vai dar Abraão, vai dar Agar. Agar. Eu lembro desse nome até hoje, porque Agar era o nome de uma vizinha portuguesa minha. Assim, falando, de onde ela tirou esse nome? Depois fiquei sabendo que era bíblico, Agar. E daí Agar vai ter um filho, só que Sara também vai ter um filho. Então aqui nós criamos 2 tribos. Aqui nós criamos 2 tribos. Nessa história de 2 tribos, é bíblico, gente. Vai estar lá na Bíblia que Agar e o filho vão ficar no deserto. Isso daí pertence aos apócrifos também, que vocês não têm acesso. E Sara vai com o marido para Israel. Agar e o filho, que ficam no deserto, tem nos apócrifos que o filho, sendo filho também de um profeta, pede a Deus sustentação. E Deus dá tâmaras e água para Agar e para o filho. E surge uma tribo descendente de profetas que não vai ser a tribo de Israel. Essa tribo descendente dos profetas, que não vai ser a tribo de Israel, vai pegar outro caminho no deserto. Se você olhar direitinho no mapa, quando você pega um outro caminho que não é o caminho de Israel, você vai para o Irã e Iraque. Para o Irã, Iraque e Emirados Árabes. Então, aí nós temos o surgimento das tribos muçulmanas. Surgimento das tribos muçulmanas, que também tem uma descendência de profetas e também mais tarde vai ter a sua própria profecia. E também nós vamos ter parte desse povo que vai entrar pela Índia. Parte desse povo que não chega em Israel e não chega nos Emirados vai entrar pela Índia e vai formar os povos ciganos, que são povos que, entrando pela Índia, não se adaptando à cultura dos 1000 deuses, porque é uma cultura dos 1000 deuses, olhando e falando, não, nós estamos aqui porque nós tínhamos que sair do deserto. Mas nós não nos adaptamos a ter 1000 deuses, nós somos de tão somente um Deus. Vai passar pela Índia, vai ser influenciado pela cultura da dança, pela cultura da colorimetria, toda aquela cor maravilhosa ali, e vai para a Europa. E também isso tem toda uma história que fala do encontro de Santa Sara Kali com Maria, também é uma vertente que se toma já indo para os tempos de Jesus Cristo. Uma vertente que se toma é que o que aconteceu após a crucificação? Que após a crucificação, Maria, que estaria grávida, pegaria um barco para ir na direção da França, que é a história da descendência merolíngia, que é a história de que os reis franceses e ingleses descenderiam do próprio Cristo, que também está nos apócrifos. Que então Jesus Cristo morre
Maria pega um barco com Maria Madalena, que estaria grávida, e se conta uma história de 3 Marias nesse barco. 3 Marias. Maria, Mãe de Deus, Maria Madalena, e aqui nós temos Maria Santa Sara Cali, Maria Sara. Então, se conta a história de 3 Marias. 3 Marias que teriam embarcado em um barco de Jerusalém, indo para a França. E dentro dessa história, também bem mística, seria a Santa Sara que fez o parto de Madalena. Seria Santa Sara que fez um... Então, aqui nós temos histórias místicas sobre as questões do tarô, do desenvolvimento do tarô, de como o tarô foi sendo espalhado, como essas cartas foram para... Essas cartas foram para em Jerusalém, essas cartas foram para na região árabe, essas cartas vão parar na região europeia. Por questões religiosas menos radicais, elas vão frutificar na Europa. Vão frutificar exatamente na época de Lutero, exatamente na época da fundação da Igreja Anglicana, exatamente na época do Ciso. Isso daqui não vai crescer durante a Inquisição. O tarô não vai ser distribuído em Jerusalém, porque o que vai acontecer? Por que em Jerusalém eu vou distribuir o mago, que é um desenho do Aleph, se eu posso voltar a falar Aleph? Para que eu vou distribuir em Jerusalém a sacerdotisa, que é uma simbologia de Beth, se eu posso falar Beth? Para que eu vou misturar um tarô e tirar um conselho, se eu posso ir numa sinagoga e falar, rabino, me dá um conselho, e o rabino fala, o teu conselho é a letra hebraica número 5. Para que eu vou usar o tarô se eu posso usar a própria língua? Então, ele não vai pegar na região de Jerusalém. Na região do Egito, Arábia, Iraque, Irã, eu vou ter aqui uma cisão com o cristianismo, eu vou ter aqui o desenvolvimento de uma outra coisa que é o muçulmanismo, e daí eu vou ter uma inimizade histórica com os hebreus, aqui vai ser proibido o uso do Aleph, do Beth, vai ser proibido. Eles vão falar, não nos convém trabalhar o hebraico. Eu vou ter esse desenvolvimento do tarô, a Índia mística, a Índia permite, ela permite, eu vou ter esse desenvolvimento da Índia para a Europa. Eu vou ter esse desenvolvimento da Índia para a Europa. E começa a ser falado como um recurso de ganho de dinheiro do cigano. Então, o cigano europeu vai ser descrito como indiano. Aquela morena de cabelo preto que chega aqui com toda a sua roupagem e com o seu turbante, que é um povo sujo. Por que é um povo sujo? Porque é moreno, marrom, porque está vindo da Índia, está vindo daquela condição climática. Eles leem cartas. Vai ser aonde vai ser adotado o tarô. Vai ser aonde vai ser adotado. E vai ser distribuído, principalmente quando baixa um pouco o poder da Inquisição. Porque enquanto a Inquisição é muito ferrenha, também não vai ser uma coisa assim, bastarda. E daí,
Tire da sua cabeça que não pode ler cartas aonde é sujo, porque as cartas bastardas, as cartas vão ser lidas em puteiro, vai ser lido em taverna, vai ser lido em lugar de jogatina, vai ser uma coisa bastarda. Por acaso, aquele lugar onde o Lorde vai para beber e para jogar cartas, tem uma puta que por acaso também lê cartas. Então vai ser uma coisa bastarda, vai ser uma coisa bastarda. A partir do século XVIII, com outras coisas como a própria ida da Rainha Vitória, ela teve todo, ela amava a arqueologia. Ela que começa a mostrar quem são os indianos, quem são os árabes, quem são os egípcios, ela que começa essa diferenciação na Europa. Nós vamos ter também Helena Blavatsky, que vai vir com toda essa questão que vai vir da Rússia, é uma descendente de Rasputin, vai vir da Rússia para a Inglaterra, vai formar a teosofia e vai ir para a Índia. E vai fazer um intercâmbio cultural aí. Ele vai ser distribuído no século XVIII. Ele vai ser distribuído no século XVIII. E o berço do tarô moderno, como nós conhecemos hoje, é Marsella. É Marsella. Vai acontecer em Marsella. É um intercâmbio cultural ali que, naquela época, Marsella era o centro era o fervor. Marsella era Las Vegas. Marsella era Las Vegas. Marsella era Disneyland. Marsella era onde os ricos iam se divertir. Era uma mistura de centro cultural com centro pagão, com centro bastardo. Era assim o lugar que os reis, que os lords podiam ir, que era meio assim, lugar sem lei, que podia acontecer qualquer coisa. Era um centro cultural. E daí nós vamos ter o desenvolvimento do tarô como nós conhecemos hoje. Então, o desenvolvimento do tarô é hebraico, cristão, europeu, magístico. Europeu magístico. Então, assim, não tem nada, nem um pingo a ver com banda e candomblé, gente. Vai ser adotado? Vai ser adotado, que bom, mas não confundam as coisas. Vai ser adotado, que bom, eu quero mesmo que adote. Sincretismo é isso. Sincretismo é adotar tudo. O sincretismo quer dizer que tudo vai lhe pertencer, mas não diga que essa é a origem. Não diga que essa é a origem. A origem vai estar lá na Kabbalah. Vai estar lá na Kabbalah. E você vai ter que estudar lá na Kabbalah. E para você estudar na Kabbalah, você vai ter que estudar a estrutura disso daqui que foi encontrado como uma tabuazinha lá no Egito. A estrutura disso daqui que é encontrado como uma tabuazinha lá no Egito vai separar o mundo em 3 pedaços aqui. Um pedaço, segundo pedaço, 3 pedaços. Vai separar o mundo em físico, astral e telúrico. Vai mostrar exatamente o significado da carta, o que está em cima e o que está embaixo. O significado da carta no meio, ele é um arquétipo. Ele mostra a personalidade. Todas as cartinhas do tarô egípcio são um arquétipo. É uma personalidade, é um eu. O significado astral, espiritual. O significado telúrico,
Materialização de coisas na Terra. Materialização de coisas na Terra. Então, você sempre vai ter essa divisão. Vai ter nos arcanos maiores, vai ter nos arcanos menores. Aqui, ó. Um arcano menor também tem essa divisão, que está em cima, o que está embaixo. Está em cima, o que está embaixo. E no meio, o arquétipo. Para vocês terem uma ideia, esse arcano aqui é sobre pobreza. É sobre não saber poupar. Avarícia. O que é a avarícia? Avaliação. A pessoa está fazendo as contas, ela está com uma tábua na mão, fazendo as contas, e ela vê que não fecha. Por que que não fecha? Ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 potes e 5 tampas. Então, não fecha, alguma coisa não vai fechar. É sobre posses, é sobre pobreza. É uma pessoa, só para vocês terem uma ideia do que se trata. Ela está saindo da condição de pobreza, ela está bem vestida, ela está com uma peruquinha, mas não é uma peruca linda, ela está com um colar. É sobre a luta da classe média em tentar sair da pobreza. É um comerciante. Ele tem 6 potes e 5 tampas. Alguma coisa ele vai ter que escolher para estragar na vida dele. Daí você tem que aprender a interpretar isso em cada coisa. Eu falo que é a interpretação que falta para vocês. Se eu tenho 6 potes e 5 tampas, então tá tudo bem? Não. Mas está tudo ruim? Também não. Eu tenho quase a solução. Tenho quase a solução. Eu ainda não cheguei lá. Eu ainda não cheguei lá. Aqui, no plano físico, eu vejo um pote, eu vejo uma cobra de um lado, outra cobra do outro lado. O que, que ele precisa? Vigilância. Ele precisa de vigilância sobre os negócios dele. Então, para vocês terem uma ideia. E aqui eu tenho o Sol e a Lua falando, tá? Mais ou menos bem. Todos os arcanos menores e maiores vão ter essa informação, vão ter a informação em 3 níveis. Aqui no mago, eu tenho os olhos de Deus, ambos os 2 olhos de Horus olhando para a criação. A cor rosa subentende o amor divino. O Aleph não é o número 1, não é a materialização, não é o mago. Então, ele é Jesus, ele é os profetas, são os profetas. Então, é o Filho amado de Deus. É o Filho amado de Deus. Deus olha para ele com os 2 olhos, o direito e o esquerdo. Não há o bom e não há o ruim. Não há julgamento sobre o mago. Aqui eu tenho um menorá de 3 velas. Físico, mental e emocional. Uma vez que ele materializou na Terra, o espiritual dele é tal qual de uma pessoa normal. Então, é um Deus encarnado. É um filho amado de Deus. É essa informação. Aqui eu tenho uma águia olhando para trás. Ele teve proteção divina. E ele está olhando para frente. Ele está na conta dele. Ele está na conta dele. Tal qual Jesus, tal qual Moisés, tal qual Abraão. Ele tem sabedoria, ele tem vigilância divina, mas ele está na conta dele. Aqui ele tem uma limitação, tipo de uma barrinha entre o espiritual e o físico. Deus ama ele, mas Deus não interfere no que ele faz. Não interfere no que ele faz, mas dá condições. Dá condições dele fazer, porque aqui nessa mesa ele tem o bastão, que é o paus, ele tem a espada, ele tem o copas, ele tem o ouro, ele tem 4 elementos. Então ele tem terra, fogo, água e ar. Ele tem os 4 elementos na mão. Ele veio preparado para a terra.
Ele veio preparado para a Terra. Então, qualquer resposta em relação ao mago é sim. Você vai conseguir. Você consegue o que você quer, porque você veio preparado, você veio com sabedoria ancestral, mas você veio olhando para o futuro. Ao mesmo tempo, esse filho veio para mudar. Moisés veio para libertar os escravos. Jesus veio para revolucionar o negócio. Veio para mudar. A tradição está de um lado, o mago está de outro. Então, vamos dizer que isso pode representar um homem poderoso? Pode representar um homem poderoso. Um homem abençoado pelo pai, um homem abençoado pelo pai, que segue o mesmo caminho? Não, faz um caminho completamente diferente. Então, vocês já viram filho de juiz que resolveu ser artista? Pois é. Filho de artista que resolveu ser juiz. Resolveu, porque o caminho é diferente do pai. O pai ama. Lógico que se acontecer alguma coisa, ele vai fazer alguma coisa. Deus não salvou Jesus, mas teve a ressurreição. Então, o pai chama de volta para o lado dele. Então, aqui eu tenho os 4 elementos. Independente, em qualquer tarô, apesar de eu não ter toda essa informação, eu vou ter um homem, um mago, segurando os 4 elementos. E com uma mãozinha voltada para o chão, porque ele está materializado. Então, você sempre vai ver a orientação do mago assim, ó. Assim na terra como no céu. Você sempre vai ver a materialização do mago segurando talvez um bastão aqui, mas apontando para cima e apontando para baixo, falando, eu vim para materializar alguma coisa. Então, é um homem que veio realizar alguma coisa. Veio realizar, veio fazer. Então, se vamos imaginar que venha aqui uma informação, fulana me perguntou se o namorado dela é bom. Saiu uma carta do mago. É bom, é realizador, tem conhecimento, tem terra, fogo, água e ar. Então, ele materializa as coisas, ele tem capacidade. A fulana quer casar com fulano, mas fulano é pobre, saiu o mago, não se preocupa. Melhor um pobre que doma os 4 elementos e materializa na terra do que um rico que vai perder. Ele tem capacidade, ele tem visão. Ele só tem essa visão de futuro porque ele tem uma raiz de passado. Então, uma raiz de passado. É a raiz do passado que dá a visão dele de futuro. Então, você tem que aprender a interpretar o mago. Você sempre vai ter o mago. Apontando para cima, apontando para baixo, independente do tarô. Marcélia, White, se for o tarô do Bart Simpson, o Bart Simpson, se for o tarô do Simpson, ele vai estar com uma cerveja na mão para cima e com um dedinho para baixo, apontando para a rosquinha para o donut dele, mas ele vai ter esse apontamento, que é básico do tarô. Ter esse apontamento é universal. Universal. Vou tentar trazer para vocês em mais de uma carta. Vou tentar trazer em tarôs diferentes para você ver. Mas você vai ver esse apontamento. E você vai ter aqui nos pés a pedra filosofal. A tal da pedra filosofal. O que a pedra filosofal significa? Dentro da alquimia, a lenda de transformar chumbo em ouro. Dentro da alquimia, a lenda de transformar chumbo em ouro. Então, dentro da alquimia, eu transformo chumbo em ouro. Então,
Eu saio da matéria bruta e vou para a matéria refinada. Eu saio da pobreza e vou para a nobreza. Eu saio do pouco elaborado e levo à elaboração. Esse é o meu poder de materialização. Detalhe do Tarot Kier é que você vai ver que aqui eu tenho em azul as cores. Gente, amarelo sempre vai simbolizar o plano mental. Plano mental. Rosa, o plano emocional. E azul, a ação. Azul, a ação. Então, aqui, o que eu tenho? A caixa é feita com rosa, amarelo e verde, só para dar uma diferenciação aqui. Então, a pedra filosofal, ela é um equilíbrio que você consegue entre os elementos e entre aquela velha história da árvore da vida, que você vai ter um lado severidade e o outro lado você vai ter compaixão e você vai ter o seu eixo no meio. Então, tem espaço para o amor, tem espaço para a inteligência, tem espaço para a ação. Essa é a pedra filosofal. Nós estamos falando sobre uma pessoa equilibrada. E aqui vários risquinhos para cima em azul. Gente, eu já ouvi muitas vezes falar sobre carta invertida. Carta invertida é quando a personalidade da pessoa não convém. Então, eu estou aqui, saiu a carta e a pessoa está perguntando se o Jurandir, desequilibrado dela, que ela falou ai, ele falou ui, e saiu o mago. Isso que é uma carta invertida. Eu vou olhar assim e falar, não. Não, errou. O chat GPT falhou. O chat GPT falhou. Assim, o meu inconsciente bugou, apaixonou pelo Jurandir e fala que ele é bonito quando ele é feio. O inconsciente da cliente. Então, carta invertida é quando você olha assim e fala, não condiz. A fulana tá me perguntando de Zequinha, e eu sei que Zequinha não materializa nada, não tá com paus na mão, não tá nem com o pau dele se masturbando na mão, vai estar com outro pau na mão, vai estar com um pau materializando. Então, Zequinha não tá com o pau para cima, não tá com o controle para baixo, então o Zequinha não é o mago. Daí você olha assim, fala o chat da GPT da minha cabeça, da cabeça da minha cliente, falhou. Não é? Se a carta saiu invertida, e você olha assim e fala, não, mas esse daqui é o Brad Pitt, daqui é o George Clooney, você só arruma a carta e fala, saiu sim, é poderoso, é rico, é de Hollywood. Tem... Então você sabe a personalidade da pessoa. Carta invertida é quando você olha assim e fala, não pegou. Não pegou. Não deu certo. Tarô egípcio vai ser extremamente redundante. Se você não lembrar de toda essa informação aqui, você vai lembrar dessa informação aqui. Sol em Leão. Sol em Leão. Quem é Sol em Leão? Eu sou Sol em Leão. Nem Mato Grosso é Sol em Leão. Caetano Veloso é Sol em Leão. Sol em Leão, todo poderoso. O Sol em Leão, ó, acha que ele nasceu e daí o mundo nasceu depois dele, só para ele. Quem tem Sol em Leão não tem dúvida. Leonino não tem dúvida que tem poder. Então você olha assim e fala: se você não entender aqui o poder, você vai entender aqui em Sol em Leão o que é o poder. Quem que é o controle? Quem controla? Redor, Sol em Leão. Se eu não lembrar por Sol em Leão, eu vou lembrar aqui do Aleph, do número 1. O 1 é o princípio. É daqui que surgem todas as coisas. Primeiro fez-se o verbo. E a partir do verbo fez tudo. Quer dizer, o leonino começou a falar, as coisas começaram a aparecer.
O leão olhou e falou: meu mundo, minha mãe, meu gato. Então, gente, não tenham dúvida, o tarô egípcio ele é bem redundante, que é para dar muita informação para você. Mas se você gravar o significado do mago, você gravou, você não vai errar. O mago no amor, tudo de bom. O mago no trabalho, tudo de bom. O mago ele só vai ser ruim se você estiver falando de uma posição em que você vai ser regrado, limitado, constrangido. O mago ele só vai ser ruim em uma posição de obediência. O mago só vai ser ruim se a tua pergunta for: essa pessoa vai me obedecer, vai ser submissa e vai corresponder à minha expectativa? Daí você se ferra, porque o mago ele corresponde à expectativa dele e não à sua expectativa. Então, o mago só é uma carta ruim se você colocar ele em um estado de subalterno de alguma coisa. Daí ele vai olhar assim e falar: não, eu sou revolucionário, eu sou Jesus, eu sou Moisés, eu sou Abraão, eu sou Caetano Veloso, você não vai conseguir fazer eu ficar quietinho. Então, o mago só é ruim se você colocar ele nessa posição de subalterno. A sacerdotisa, gente, a sacerdotisa. Depois do número 1, nós vamos para o número 2. Eu sempre explico para vocês através da geometria. Então, eu tinha um ponto. Eu tenho um ponto e outro ponto. Eu tenho uma reta. E daí eu inventei um advento chamado passado e um advento chamado futuro. Quando eu vou de um ponto ao outro, eu fiz um caminho. Quando eu faço um caminho, eu faço um caminho de um lugar para outro lugar. Com o número 2, foi inventado o tempo. Com o número 2, eu invento o tempo. Eu invento o presente e o passado. Eu invento o futuro. A sacerdotisa, ela é uma mulher sentada entre duas colunas. Ao mesmo tempo, sempre vai ser representada como uma mulher sentada entre duas colunas. Uma mulher sentada entre duas colunas gregas, uma mulher sentada entre um lado escuro e um lado claro, porque é a invenção da dualidade. A invenção da dualidade. Eu também explico para vocês isso no mito de Lilith. O homem não teve dualidade. A mulher teve. A mulher teve. A invenção da dualidade. A parte, o próprio ato do útero, o bebê está dentro de mim, ele está em um local escuro. E eu tenho toda a segurança do mundo do que vai acontecer com ele, porque antes tem que acontecer comigo. Então, eu dou a luz e eu perco o controle. E eu perco o controle. E daí você vê o mito de Lilith falando que muitas vezes ela prefere abortar. Por quê? Porque dar à luz é perder o controle. É o futuro, é o caminho futuro. Então, é uma mulher que está entre duas colunas, escura e clara. A invenção do passado e do futuro. A partir do momento que você inventa o passado e o futuro, ela está com um livro na mão. Você inventou a história. Você inventou a história. A partir do momento que eu invento o passado e o futuro, eu invento a história. Daí, o caminho do homem e o caminho da mulher. O mago e a sacerdotisa. O bruxo e a feiticeira. Qual que é a diferença? O homem inventa o ritual. A mulher, ela faz o ritual histórico. Ela compreende o princípio e o fim. Ela compreende os elementos. Ela compreende a história. Ela sai das trevas
e leva para a luz. Ela é dona de grande sabedoria, daí que o mago não tem chapéu. A sacerdotisa sempre será representada com um chapéu. Porque o que acontece com esse chapéu? Ele atravessa a parte astral. A mulher é mais pitonisa do que o homem. O que quer dizer que a mulher é mais pitonisa do que o homem? A mulher é mais vidente. O homem vai mais para a ação. A mulher é mais vidente. A mulher são mulheres as parcas, são mulheres as nornes. A vidência pertence à mulher. A cabeça da mulher atravessa o mundo astral. Atravessa o mundo astral. Se aqui eu tenho os olhos de Deus, então eu tenho os olhos de Horus. Aqui eu tenho o quê? O Sol. O disco de Horus, que é o Sol. Que é o Sol. Então a mulher tem a cabeça iluminada pela sabedoria de Deus. Toda sacerdotisa será representada sentada entre duas colunas com um chapéu maior do que o mago. Mais rica, menos rica, mas sempre com um livro ou com um pergaminho ou fazendo uma anotação, porque ela é inventora do tempo. Também cabe à mulher a questão da cultura, a questão da sociedade, a questão da memória, da memória. O grande medo dos homens, a memória da mulher. Quando eles chegam e falam, por que eu fiz isso? E a mulher chega e fala, você fez isso, eu conheço a história inteira, começou desse jeito e terminou desse jeito. A mulher é a detentora da história. De novo, aqui, na parte de cima, eu vou ter aqui uma limitação, mas o chapéu dela ultrapassa a limitação. E se aqui eu tenho uma águia, aqui eu tenho uma águia. A águia é um pássaro de ação. Aqui eu tenho uma íbis. Íbis que é o pássaro da sabedoria. Outra questão da sacerdotisa é que ela é sempre colocada com um véuzinho, ela é sempre velada. Ela é sempre velada. O que isso significa? Que mulher esperta não é fofoqueira. Mulher esperta tem um véuzinho, finge que não viu. Mulher esperta sabe, mas não revela, a menos que ele seja solicitado. Mulher esperta tem memória, mas aguarda para o momento que for necessário. Aqui embaixo, eu vou ter as duas colunas invertidas, invertida a inversão das duas colunas, falando o quê? Que a mulher pode inverter a situação. Uma mulher sempre pode inverter uma solução, uma situação. A mulher é conciliadora. Então vamos lá ao significado. Esse daqui que está de pé não é bom de obedecer. Ele é ativo. Essa que está sentada e fala se lhe convém, é boa de obedecer. Se lhe convém, ela fica no lugar dela. Se não lhe desafiarem, ela é passiva, ela é agente passiva, ela está sentada. Se não tentar tirar ela do trono dela, ela não vai reagir. Se não tentarem tirar o poderio dela, ela vai ser tranquila. Daí, de novo, as cartas são sempre redundantes. O que eu vou ter aqui? Lua em Câncer. Lua em Câncer. Vocês conhecem canceriano? Lembra de tudo. Danado canceriano, ele se magoa por tudo. Danado do canceriano, ele lembra o que ele sentiu o dia que mamãe tirou ele da bicicleta. Danado canceriano,
Ele lembra a emoção do casamento, a emoção da separação, na lua em câncer, a memória humana, aquilo que entra no inconsciente, no subconsciente, porque a lua é aquilo que não está revelado. Ela é a guardadora das memórias universais. Ela é a guardadora das memórias universais. A letra dela se escreve Beth, que nós vamos ter vários nomes, vamos ter o próprio nome Beth, o próprio nome Betânia, o nome Elizabeth. Os nomes, gente, eles, em gerais, eles são anagramáticos. O que é um nome? É um anagrama. Um nome que hoje eu tenho, Renata, na verdade, lá no latim, deveria ser 2 letras no máximo. Deveria ser a letra do re, que significaria ressurreição, e a letra do nata, que significa nascimento, porque Renata é renascida. Então, por exemplo, nomes como Elizabeth, Betsabá, Betânia, são formadas provavelmente com essa letra e no máximo mais uma ou duas. Essa é a letra que se escreve Bet, mas no original se fala Beth, Beth, e simboliza a sacerdotisa. E o número 2, novamente dizendo que ela vai de um ponto ao outro. Então, ela é uma solucionadora. Esse daqui, ele vai para a ação. Essa daqui, ela trabalha com solução de crise. Esse causa crise. O homem causa crise, a mulher soluciona. O homem é ativo, a mulher é passiva. O homem tem princípio, a mulher tem memória. São 2 grandes poderes, são 2 grandes poderes. São 2 grandes poderes. Então, se, por exemplo, tirarem uma carta e a sacerdotisa é uma mulher boa? Sim. Sábia? Sim. Fofoqueira? Não. Sabe de tudo? Sim. Ativa? Não, ela fica na dela, ela é passiva. Ela vai fazer alguma coisa se lhe for solicitado. Tem contato com o divino? Tem. Tem poder? Sim. Sabe equilibrar as coisas? Sabe. Então, é uma boa pessoa. Aonde que ela combina? No amor é boa? É boa. No trabalho é boa? É boa. Você só vai ter uma posição negativa dessa carta se você tentar levantar ela da cadeira. Veja só, esse daqui você vai ter uma posição negativa se você tentar sentar ele. Ele não é bom de obedecer. Aqui eu falei que ela é memória do mundo. Você só vai ter uma reação negativa da mulher se você chegar e falar: foda-se a memória, esquece, levanta e vai embora. Não. Não. Toda a posição que você tiver que fazer uma revolução, que você tiver que jogar fora o passado, ela não vai funcionar. Então, por exemplo, então o que é uma sacerdotisa, ao contrário? Carminha, barraqueira da novela Avenida Brasil, aquela que sai fazendo, não é uma sacerdotisa. Não é. Não é uma sacerdotisa. Então, você tem que saber quem é a sacerdotisa. O arquétipo dela, ao contrário, é quando você está pedindo para ela representar uma coisa que ela não representa. Não representa. Então, você vai aprender assim, que carta ao contrário é quando você olha para a sua consulente e fala, não. Mas o que você vai fazer com isso? Você vai aconselhar, você vai chegar e falar, se você for mais calma, pensa no passado, em tudo que aconteceu, pondera por que é que foi levado a esses fatos, daí você consegue que ela seja uma sacerdotisa. E daí você também aprende quando que a carta
está falando diretamente sobre o que vai acontecer quando ela está falando sobre o mundo das possibilidades. Ela pode estar falando sobre o mundo das possibilidades. Pode ser uma pessoa tentando. Pode ser o Jurandir tentando subir do sofá, levantar do sofá e fazer uma coisa. Daí você vai falar: se você for ativo, e se você tomar o controle, então daí você também sabe se a carta está no mundo das possibilidades ou das realidades. E também os planetas e a numeração, gente. Como é que eu sei que uma carta é rápida? O Sol, como é que é o Sol? 24 horas ele mudou de posição. Dá um giro, a Terra gira ao redor, ela gira assim, sol, noite, sol, noite, sol, noite. Todo dia, 24 horas é um ciclo solar. Então, é uma carta rápida. É uma carta rápida. Se a regente da tiragem for o Sol, a pergunta do meu consulente vai acontecer rapidamente. Como é que é um ciclo lunar? Como é que é um ciclo lunar? Um pouquinho mais lento. Nós temos 4 fases da Lua e ela muda a cada semana. Então, se a regente é lunar, vai ser um pouquinho mais lento. E se, por exemplo, um dia alguém te fizer uma pergunta e a pergunta for regida por Netuno, vixe, o mais lento, lá embaixo do sistema solar, o que vem depois, o regente é Netuno. Fulano, assim como o nosso tarô, como eu tiro tarô, você está pedindo para tirar tarô por um ano, lá no finalzinho do ano você pensa nisso daqui que você colocou aqui, porque o regente é Netuno, regente é Urano, regente é Plutão. Teu projetinho, meu amor, não sai tão cedo. Senta e espera o teu projeto. Vamos. Mas enfim, gente, já falei demais. Espero que vocês tenham gostado da primeira aula. Estamos aqui há 1 hora e 58 minutos. Os maridos estão aflitos para que as mulheres façam suas jantas. Não, não, a Lucilene, não, 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 continua. Como eu sempre falo para vocês, vão beijar na boca, vão pedir pizza, vão pegar uma taça de vinho, vão pensar em tudo o que eu falei para vocês. Essa foi a primeira aula. As próximas aulas vão ser sobre os arcanos maiores. Daí eu vou liberar a apostila no grupo e começar a passar a lista de quem vai participar. E hoje a gente falou um pouco sobre o mago e a sacerdotisa. Na próxima aula eu vou falar um pouquinho mais tecnicamente sobre o mago sacerdotisa, vou falar sobre o imperador e a imperatriz, tá bom? Beijo para vocês, boa noite fria em São Paulo. Agora eu vou pegar uma tacinha de vinho para ver se esquenta um pouquinho a minha noite. Tchau!